Fundação Logosófica, em prol da superação humana. Eu estava aqui observando vocês entrarem e sentindo, gente, como é bom a gente estar cercado de seres humanos, né? É uma energia tão boa que flui de vocês, quando a gente está atento a sentir isso, que a gente nunca está sozinho no mundo, né? Mas às vezes se sente. E eu estava aqui observando como é intensa essa energia que flui entre nós. Sentindo que nós somos feitos todos da mesma substância mesmo, que nós temos uma conexão natural, né? Eu queria agradecer a presença de vocês todos aqui hoje, porque algo que eu tenho aprendido é que quando a gente alcança um conhecimento, e esse conhecimento se traduz num bem na vida da gente, e esse bem traz uma porção de felicidade para a vida, se a gente guarda esse conhecimento lá na caixinha do egoísmo, né, que eu tenho cada vez mais compreendido que é a caixinha do esquecimento, é a mesma, ele vai sendo esquecido, e ele deixa de se constituir em um bem na vida da gente. Então, quando a gente alcança um bem assim, precisa compartilhar, né? Esse é o objetivo aqui hoje. Compartilhar com vocês alguns fragmentos do conceito de bem e de mal, que eu tenho alcançado com os estudos logosóficos, né? Então eu vou trazer alguns ensinamentos da sabedoria logosófica e nós vamos conversar um pouquinho aqui a respeito desse conceito. Eu tenho certeza que vocês não vão concordar com tudo que eu vou falar. Eu tenho certeza que também que vai ser possível aproveitar alguma coisa. Então eu queria que todos estivessem atentos para assimilar aquilo que for bom, útil, deixar de lado aquilo que não concordou e aquilo que inquietar vocês, que causar alguma dúvida. Isso é a melhor parte. Corre atrás, vai investigar, vai saber do que se trata, né? Aí tem um segredo. Quando a gente se inquieta com algo, tem um segredo aí. Quando eu fui pensar no que trazer, o objetivo dessas palestras da Fundação Logosófica é de trazer um conceito, então de compartilhar com a comunidade alguns fragmentos que vão ajudar cada um de vocês a estabelecer um conceito que hoje é de bem e de mal. Que é um conceito, né, como o Paulo trouxe antes, que eu penso que está cada vez mais obscuro à nossa volta, né? Está cada vez mais difícil encontrar onde está a verdade, né? Onde está o bem mesmo. Então é importante a gente buscar essas coisas, esclarecimentos, né? Os conceitos, eles são fundamentais para a formação da nossa consciência, daí a sua importância. Os conceitos verdadeiros, eles ditam a nossa conduta, eles dão um caminho a seguir, dão segurança para seguir um caminho, porque você sabe aquilo. E quando eu estava pensando nisso, eu me recordei de algo da minha infância. Eu morava em Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora, quando eu era pequena, e nós morávamos numa casa cujo quintal para mim era uma imensidão, sabe aquela lembrança que a gente tem da infância? E eu então me recordo que tinha muitas plantas, tinha muitas árvores, e lá no fundo do quintal tinha alguns cômodos, era uma despensa, um quartinho, um banheirinho, e esses cômodos davam para uma varandinha que dava para o quintal. E nós usávamos muito essa dependência da casa, porque a cidade era fria, ali a gente tomava o solzinho nos dias frios, e a gente conversava, a gente brincava, a família convivia muito ali. Com muita frequência, a minha mãe, à noite, mandava um de nós ir lá na varandinha, atravessar o quintal todo, ir lá na varandinha buscar alguma coisa que ela tinha deixado lá durante o dia. E eu não queria ir, né? Eu tinha medo do escuro, quando eu era bem pequenininha. E eu fiz essa analogia. Ir lá fora, no escuro, é que nem viver a vida sem conceitos. A gente deixa com que a nossa imaginação cria imagens que no escuro geralmente são amedrontadoras, e a gente começa a ter temor, medo das coisas.
medo das coisas que vão acontecer, né? E os conceitos, eles vão dissipando esse medo, né? Então eu vejo que o criar conceitos, estabelecer conceitos, revisar conceitos, retirar preconceitos, tem me feito me sentir cada vez mais segura diante da vida. Mais segura, mais valente, né? Como o Paulo trouxe. E eu não tenho encontrado muita razão de ser no temor, não. Não tenho. A minha mãe, quando eu ficava com medo de ir lá, ela dizia assim: vai lá. O que tem lá de noite é a mesma coisa que tem de dia. Tô mandando, menina, vai lá buscar o que eu tô pedindo. E ela era muito brava e a gente tinha que obedecer e eu ia, né? E eu ia repetindo comigo essa frase que ela tinha me dado: eu tô careca de conhecer esse quintal. Tudo que tem aqui de noite é igualzinho que tem de dia. Tudo que tem de noite é igualzinho que tem de dia. E eu observo que esse pensamento era como se fosse luz. À medida que que essa experiência foi sendo repetida, e eu ia, ele foi iluminando todo o quintal. E de repente, eu ainda criança, ia no quintal de noite, não tinha medo de nada. Tudo que tinha de noite era igual que tinha de dia. Aquilo que ela tinha me dado era a verdade sobre o quintal. Então aquilo tirou o meu temor. Com o tempo eu era capaz de ir confiante. Isso é o que nós tentamos estabelecer quando a gente está tratando de um conceito na vida da gente. Um conceito é uma imagem. Quem esteve aqui no mês passado, num painel que nós tivemos, viu uma analogia dessas também. Eu copiei porque eu achei tão boa. Um conceito é uma imagem de uma verdade universal. Só que essas imagens, né, como eu penso que como esse quadro do Van Gogh, os girassóis não surgiram aí, plano. Eles foram uma pincelada, outra, né? Então as grandes verdades, a gente não consegue alcançar de uma vez, nem com rapidez, né? Elas vêm aos fragmentos para nós, conforme nós vamos buscando, né? E elas nos chegam assim, ó, como se fosse um quebra-cabeças. O meu quebra-cabeças sobre o conceito de bem e de mal não está adiantado que nem esse aí não, tem só uns cantinhos, bordinhos. Mas eu fico pensando assim, quem sabe uma peça que eu trago aqui hoje, um fragmento, não vai completar uma parte importante do de vocês. Tomara que sim, né? E se isso acontecer, compartilhem, né? Compartilhem, se trouxer um bem, compartilhem. Ao receber o convite para fazer essa palestra, eu comecei a refletir que conceito eu traria. E aí logo eu fui buscar dentro de mim. A gente precisa trazer algo que a gente está vivendo. E eu vivi um momento especialmente desconfortável com o atual ambiente mental do nosso país, especialmente o ambiente político. Eu vivia incomodada com tanta discórdia. Essa que é a verdade. E buscando algo nesse sentido, eu me deparei nos meus estudos com essas reflexões aqui que estão dentro de um ensinamento. Que força invencível tem arrastado tantas vezes os povos para a guerra? Por que se abatem sobre o mundo presságios de grandes epidemias morais, políticas e sociais? Por que há tanto mal na Terra? Já se perguntaram? Por que tantos padecimentos? Por que essa infinidade de coisas que atentam contra a vida e a felicidade dos homens? E estudando um pouco além, vem essa parte superior aí, esse primeiro fragmento. A causa é a soma de todos os erros cometidos pelos seres humanos. Todos os males que padeceram, padecem e padecerão foram e serão sempre consequências de seus erros. E como ninguém está isento deles, todos, pois uns mais, outros menos, têm de sofrer os efeitos. Então, todos os males são consequências de erros.
Se todos os males são consequências de erro, eu fiquei pensando, como é que ninguém nunca pensou em parar de errar, gente? Para de errar todo mundo, está resolvido o problema do mundo, será? Será que está? Será que, olhando para esse ambiente político do nosso país, se os responsáveis pela condução do país, seja de que partido for, legislativo, executivo, judiciário, se todos estivessem sinceramente empenhados em não repetir os males anteriores, sinceramente empenhados em fazer o bem, em acertar, será que a gente não seria governado com mais bondade? Não é? Então eu penso que é uma verdade, sim. A gente, quando diminui os males, a gente, quando diminui os erros, aliás, a gente diminui os males e o bem vai tomando lugar. Mas então, se é assim, será que é tão simples? E aí vinha essa outra parte do ensinamento. O mal não é só a consequência dos erros, ele é a causa também. O mal preside todos os erros humanos, porquanto é o que influi para que o homem os cometa. Então, olha, tem um círculo vicioso aí, não tem? Um fragmentozinho do quebra-cabeça. O mal determina os erros causam males. E esses círculos viciosos, eles têm uma velocidade, um automatismo que é difícil reverter, já observaram? E a gente precisa pensar onde é que começou isso, né? Essa força desse mal aí que determina erro, que causa males, onde começou isso? Será que é possível saber? Será que é possível? Vamos refletir na prática onde está o acerto, onde está o certo. Com relação à política, algo que me inquietava muito é que eu via pessoas que eu conheço, bem intencionadas, defendendo um lado, e via pessoas que eu conheço, bem intencionadas, defendendo outro lado. Então ficava claro para mim assim, o bem não está de um lado ou de outro lado. Nesse externo aí, não está. E onde está então? Onde está o bem? Onde? Alguém aqui é capaz de se recordar de um bem que tenha feito hoje? Umzinho só. Atuou com responsabilidade em alguma coisa no seu trabalho, compartilhou um conhecimento, deu um sorriso para quem está precisando naquele dia, um abraço, um conselho, uma ajuda pequena ou grande. Alguém de vocês realizou algum bem hoje? Estou vendo um monte de gente fazer assim, né? É porque a gente realiza mesmo, todos os dias. Todas as pessoas da face dessa terra, talvez com algumas raríssimas exceções, mas o bem está dentro da gente. O bem está dentro da gente. E o mal? Também. Né? Então, assim, eu pensei em não perguntar para vocês no dia de hoje se alguém cometeu algum mal. Mas, assim, no último mês, alguém errou? Alguém foi indiferente? Alguém disse uma palavra que fere, magoou alguém? Alguém compartilhou, propagou notícias falsas ou sobre as quais ele não tinha total conhecimento, ou notícias constrangedoras, né, que causam mal para aquele que lê. Então eu fiquei pensando assim que também tenho certeza que todos os seres humanos da face dessa terra cometem o mal também, né? Então ele está dentro de todos nós. Então eu cheguei a essa outra conclusão muito óbvia, que o mal e o bem que vemos atuar lá fora também estão dentro de todos nós. Óbvio, né? Eu gosto das coisas óbvias porque nelas tem uma verdade universal, né? Óbvio, todo mundo concorda, é lógico, então tem uma verdade aí. E nós precisamos estar conscientes das verdades, porque tem umas obviedades que a gente simplesmente passa por cima delas, esquece que elas existem, vive como se não existissem. Há seres, por exemplo, que resistem um pouco a essa ideia de dualismo, bem e mal. Afinal, há tantas possibilidades, né? Eu também pensava assim. Porque
esses conceitos, eles estão tão distorcidos, tão tergiversados. Há uma tendência tão forte a classificar o mal e o bem sobre um ponto de vista tão pessoal, que a verdade sobre esses conceitos foi se tornando muito obscura, difícil de enxergar, a ponto de parecer que cada um pode ter a sua verdade e ela ser oposta à do outro. Não é? Não, cada um tem a sua verdade. Mas tudo na natureza expressa o pensamento de Deus. Existe uma unidade na criação. Então, o que pode acontecer é que cada um formou uma partezinha do quebra-cabeça. Mas essas partes verdadeiras, elas têm que fazer parte de uma verdade universal, de uma verdade superior. Não levar em conta essa verdade maior é um engano comum que eu penso que tem nos desunido. E não enxergar as coisas óbvias é o que contribui para essa desunião. Uma coisa óbvia que foi se tornando difícil de enxergar. É essa mesa aqui que vocês estão vendo. Da onde veio? Foi lá da loja não, né? De onde veio essa mesa antes da loja, antes da vidraçaria, da madeireira? De onde veio? Da mente de alguém, né? Alguém projetou essa mesa e ela então foi executada, não foi assim? Depois que alguém projetou, né, alguém precisou de correr atrás da matéria-prima. Tudo que existe nesse plano aqui em que nós vivemos surgiu primeiro como pensamento dentro de uma mente. Então, o quadro do Van Gogh na mente do pintor, uma aula na mente do professor, né, um prédio, um edifício na mente do arquiteto. E nós também, que somos muito mais elaborados do que essas coisas todas, também surgimos numa mente de ilimitada inteligência. Mas para muita gente é difícil enxergar essa mente universal, criadora, enxergar que Deus existe de fato. Quantas pessoas hoje afirmam que não? Muitas. Daí a necessidade de estabelecer conceitos, de ir buscando os fragmentos da verdade universal, porque por mais óbvia que ela seja, eu vejo assim, tudo tão distorcido pelo materialismo, com a sua superficialidade, então a pessoa só olha a mesa e é incapaz de recordar que ela foi um pensamento lá na mente de quem projetou. As verdades que estão em aparência no mundo material, elas nos remetem, elas têm sempre uma causa no mundo transcendente, que é a verdade superior, que é essa causa profunda, né, que nós precisamos buscar. Senão a gente fica se enganando com essas superficialidades todas e fica perdido, fica com medo, fica tudo escuro, fica difícil achar a verdade. E mesmo que a gente não veja, essas verdades influem poderosamente nas nossas vidas, de forma benigna, se as enxergamos, se as respeitamos, e de forma sofrida e às vezes até catastrófica, quando nós nos chocamos violentamente contra elas, por ignorar sua existência. Porque elas existem, elas estão lá. Como tudo que existe, nós fomos criados primeiro nessa mente universal, nessa consciência cósmica. Antes de sermos indivíduos, estávamos lá, nessa substância mental, em contato com o quê? Com todas as verdades sobre todas as coisas que existem, sobre tudo na existência desse mundo, desse universo, sobre tudo da natureza humana, nossas origens, tudo. Nós estávamos em contato com todas essas verdades na mente que criou tudo isso, não é? Então, a gente sabe das coisas. Nós já tivemos esse contato. Só que essas verdades estão adormecidas dentro de nós, como se elas não existissem. É como se a gente não soubesse de nada. Alguém sabe por que nasceu, por que está aqui, o que está fazendo, para onde que vai? Nós temos certeza dessas coisas. Não é? Mas quando eu entro em contato com fragmentos dessa verdade universal, tem algo dentro de mim
que aprova isso com uma certeza, como se eu já soubesse daquilo. A gente sente como que um despertar da consciência quando palpa essas verdades. E isso nos ilumina, é muito bom, dá uma segurança muito grande. E foi o que eu senti quando me deparei com outro fragmento desse conceito. Novo para mim, eu nunca tinha pensado a respeito disso, que é esse daqui, ó. O bem promove união, o mal promove o separatismo. Eu comecei a refletir a respeito disso. E ficou muito mais fácil para mim identificar o bem e o mal depois disso. O bem é uma força que atua no mundo externo e no nosso mundo interno também. Uma força que provém do Criador se manifesta na sua criação. Como? Na natureza a gente pode ver esse bem, né? Na abundância, na beleza, na simplicidade, na perpetuidade das coisas, né? A gente pode ver esse bem na natureza. Uma força construtiva, né? O mal também é uma força que atua igualmente. Ele acicata, ele alfineta o homem para que ele não caia na inércia. Então vem para nós em forma de desafios, de problemas, de adversidades. Na natureza, eu entendo que essa força está expressa também. Na fúria, por exemplo, dos furacões, dos terremotos, né? Nas catástrofes naturais que são implacáveis, né? Se tem um neném ali inocente, não perdoa, varre tudo que está pela frente, não é? Na competição dos animais por alimento, né? Cada um mata para defender o seu. Na própria cadeia alimentar, que constitui essa hierarquia de poder na natureza, eu vejo essa força. Ela é uma força igualmente criada por Deus, como tudo nesse mundo está na natureza, assim como a do bem. Só que as duas juntas têm a função de equilibrar. Vejam o que a sabedoria logosófica traz a esse respeito. Ela afirma que existe uma lei universal do bem e do mal. É mais uma pecinha do nosso quebra-cabeças. E é um ensinamento longo, eu vou pedir bastante atenção para a gente ler, tá bom? A lei do bem e do mal, ela é justamente a que deve reger todos os atos da vida humana. Essa lei atua como o pêndulo de um relógio, para os mais novos, os relógios de parede, oscilando entre o bem e o mal. É a lei de equilíbrio, porque quando o ser tomar consciência do que representa para a sua existência, a existência de todas as suas vidas. Então, quando nós entendermos o que é a vida, pode fazer com que o pêndulo oscile para o bem. Quando oscila para o mal, isso acontece como consequência de suas faltas, erros, desvios. Deve lutar para que oscile novamente para o bem. Porém, essa oscilação deve chegar ao equilíbrio, de maneira que toda falta ou erro seja imediatamente absorvida pelo bem. E assim chega por essa linha de conduta ao bem infinito, porque toda falta é absorvida pelo bem. Então, conscientemente se libera. Então, eu entendi aqui o seguinte: o bem infinito não é eu ser perfeito e não errar mais. É quando eu entender que o meu erro deve me ensinar, deve me fazer aprender a acertar. Né? Todas as vezes que eu cometer um erro, eu puder então cometer um acerto. E que a gente não tem que morrer para ter a consciência liberada, né? É aqui mesmo, nesse plano, que ela pode se liberar. Quando nós nos tornamos conscientes dos erros, conscientes, porque sem estar consciente nós não vamos nem ver que eles aconteceram. O conhecimento dessa lei, continuando o ensinamento, outorga ao ser humano uma liberdade que não lhe concede nada do que foi conhecido até agora, porque o capacita para ser ele mesmo, sem culpa, sem castigo, ele mesmo, eu mesma. Enquanto o homem não tem a consciência de que está facultado para superar suas faltas, repetirá as mesmas, porque não tem noção de que pode se redimir. Então, regendo-me pela lei do bem e do mal, eu me torno a redentora de mim mesma. Isso é libertador.
Então, se eu incorri em um mal durante muito, muito, muito tempo, a hora que eu acordo para aquilo, e eu posso corrigir as coisas, eu sou a redentora de mim mesma. O panorama mundial das relações humanas, pensando aí nesse pêndulo, revela para vocês um equilíbrio ou um desequilíbrio? O que a gente vê hoje no mundo? O que a gente sente? Um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio. A mim parece claro isso também. Eu vejo que o pêndulo faz algum tempo que está mais para o lado do mal, né? Dessa força do mal. Então eu vejo o egoísmo, a falta de compaixão, a falta de valor, tantas coisas. Eu compreendo que esse desequilíbrio para o lado do mal, vai alimentando essa força natural de destruição. Vai alimentando um pensamento do mal, até que isso dá forma a um pensamento mesmo do mal. O mal pelo mal, aquele mal que é o pensamento de ruindade mesmo. De tanto bater nessa tecla do mal, vai fortalecendo isso. E conforme a sabedoria logosófica, os pensamentos têm vida própria e vontade própria. Então, por causa da inconsciência, de não observar o que acontece na minha própria mente, na sua própria mente, né, o homem foi assimilando esse pensamento, se tornando cada vez mais destrutivo, insensível, egoísta. E isso gerou nos homens uma desunião. E assim foi tomando forma e proporções cada vez maiores esse pensamento. Gerou a desconfiança, a perplexidade, a intolerância e a guerra. Bom, esse pensamento do mal, essa entidade, né, estabeleceu o separatismo. Separou os homens entre si para reinar. É imprescindível não se deixar seduzir mais por sua astúcia e vencê-lo com a energia que é necessário mobilizar para afugentá-lo do mundo. Cabe a todos nós, né? A energia de um bem. A grande chave para destronar esse monarca, que tão nefasto tem sido para a humanidade, não pode ser outra que a luta de todos em estreita união. E a gente luta assim? A gente já aprendeu a lutar assim? A gente luta uns contra os outros, né? Não vamos chegar lá. Olha, se o separatismo é o resultado da ação desse que ele chamou de monarca, né? Desse pensamento do mal, então, enquanto estivermos desunidos, é o mal que está imperando. E é isso que a gente sente no mundo. Imperando no mundo, imperando aqui no nosso país e imperando dentro de nós também. Onde estão as raízes desse mal? Onde estão? Porque a gente tem que cortar o mal pela raiz, não é assim? Onde estão as raízes do mal? Não me digam que está no Lula, que está no Bolsonaro, nem nos terroristas, mundo afora, nem nos psicopatas. É muito fácil, né, a gente enxergar o mal do lado de fora da gente. A gente está treinadinho em julgar, né? A gente enxerga direitinho. Mas não adianta. As raízes do mal estão dentro de nós, de todos nós. Dentro de nós. Na nossa mente. A espécie humana foi posta num mundo onde imperam os pensamentos. Alguns deles determinam ações de bem, outros de mal. Então, esses pensamentos são os agentes do bem ou do mal. E vivem aonde? Na nossa mente. Segundo a sabedoria logosófica, os pensamentos são entidades autônomas, ou seja, têm vida própria, e atuam comumente, independentemente da vontade do indivíduo, e gravitam sobre ele de forma despótica, muitas vezes. E vivem na mente. E onde eu vou, quem que eu levo junto? A minha mente. Vai junto comigo.
para festa, para escola, para cá, para dormir, para tudo. Às vezes eu quero dormir e ela manifesta a vontade dos pensamentos despóticos que estão lá dentro, né? Às vezes eu quero dormir, mas a minha mente quer ficar olhando as mensagens no WhatsApp. Alguém já viveu isso? Eu tô com sono, eu preciso descansar, amanhã eu trabalho cedo. Mas ela quer ficar olhando lá. Às vezes eu quero paz, ela insiste em alimentar uma luta sem fim aqui dentro. Então, assim, me recorda de tudo que eu não fiz durante o dia, que ficou pro dia seguinte, que eu tenho que fazer. Me recorda daquela pessoa que falou aquilo pra mim. Gente, mas eu fui boba, por que eu não dei uma resposta na hora? E eu fico aqui maquinando aquela resposta. Podia ter falado isso, e aquilo, e aquilo. Não é assim? Eu não quero isso, eu quero paz. E a mente faz isso. Eu quero fazer um bem, e a minha mente, exatamente naquele momento, me faz emitir uma palavra que magoa, que fere. Nós pensamos que estamos no controle de nós mesmos, mas são os pensamentos que estão dentro da mente que nos levam. E vocês já observaram, já pararam para prestar atenção em que pensamentos estão dentro da mente de vocês? Pensa um minutinho, vamos fazer um exercício. Vamos fazer um pouquinho de silêncio, cada um pensa, vê se consegue identificar os pensamentos, alguns que estão na própria mente. Eu vou tentar guiar vocês nesses exercícios, assim, vou trazer alguns pensamentos que tem uma casinha, assim, lá dentro da mente da gente. Primeiro, observem a presença dos pensamentos mais intensos, os mais dominadores que existem, os vícios. Alguns de nós temos pensamentos dessa intensidade, outros não. Vontade de fumar, vontade de beber, vontade de jogar, uma vontade irresistível. Roer as unhas. Quem rói as unhas, rói sem nem ver, não é assim? Nem sabe que roeu. Quando vai ver, não cortou, roeu. É um vício. Os vícios, quando existem, exercem um domínio muito grande e costumam estar na mente a todo momento. Outro pensamento arrebatador, que costuma tomar conta do recinto mental, assim, é o das paixões. Uma atração irresistível por uma pessoa ou por um assunto. Alguém aqui já brigou por causa de política? Brigou com um amigo, com uma pessoa que não podia brigar. Por causa de futebol. Alguém aqui já brigou? Ai, gente. Como que essas coisas estão na nossa mente e a gente não vê, né? Esses pensamentos das paixões, eles se mesclam ao dos vícios. Parece tudo igual, são também muito, muito intensos na mente, muito dominadores. Um outro pensamento muito comum na mente humana é o de presunção. E esse pensamento é danado, porque ele é sutil às vezes não, mas às vezes sim. E ele me impede de me abrir para qualquer conselho ou correção, porque me faz pensar sempre que o que eu tenho é o melhor. Então eu rechaço o que vem de fora justamente para aprender. Os fragmentos que eu preciso para me completar, eu me impeço de captar. Porque eu penso que aquele pensamento me faz pensar que eu já tenho tudo. Esse pensamento traz consigo também uma impaciência que dificulta o ser ouvir o outro. Ah, tá bom, agora quero ir embora, chega. Foi. E os assuntos, os pensamentos fúteis, os assuntos pueris? Será que vai ter, por exemplo, nós estamos aqui conversando uma coisa séria e o pensamento está lá assim, estou com uma fome, será que na hora de descer tem lanche lá embaixo esperando a gente? Será que tem? Essas futilidades ocupam um grande lugar na mente desatenta. E por atração se juntam e formam um grande conjunto todo misturado com esses outros pensamentos que eu trouxe. Por outro lado, há também os pensamentos que correspondem à atração religiosa, à preocupação econômica, também muito frequentes na mente, muito intensos. Assuntos alheios, aqueles que não nos dizem respeito. Olha, peraí, a palestrante falou que ela morava lá em Juiz de Fora. O que ela está fazendo aqui em Goiânia, então? Será que ela é casada? Ah, é, falaram que tem filho. Será que ela veio por causa do marido?
Ou foi por causa da profissão? A gente está sempre pensando na vida alheia, gente. Que coisa horrível. Ai, ai. E essa curiosidade instintiva, né? Curiosidade instintiva de saber as coisas pelo simples prurido de saber. Eu não tenho interesse real, aquilo não vai ser útil para mim, mas eu quero saber. Quero saber. Vão observando o turbilhão de pensamentos na mente, de toda a ordem. E os pensamentos relativos à ciência e à arte? A princípio, são pensamentos nobres, né? Busca do conhecimento, da cultura, né? Mas, por causa da nossa inconsciência, esses pensamentos vão entupindo a mente da gente. Vocês já observaram? Olha só. O planejamento da viagem, eu quero ir no museu, eu quero ir na ópera. Qual lugar que eu vou? Quero conhecer a cultura daquele povo. Tudo bem. O playlist que eu estou montando lá no Spotify, eu gosto dessa música, vou trocar com fulano, com beltrano. Os livros. Quantos livros que estão lá para eu ler? Nossa, tem livro demais, eu preciso arrumar um tempo para ler aqueles livros, são importantíssimos, eu quero ler. As poesias, né, que eu escrevi, que eu li, todos os autores que existem, todos os filósofos, o que cada um fala? Nossa, gente, tem tanto conhecimento no mundo, eu não sei de nada. Cada dia o homem descobre uma coisa nova e eu quero saber de tudo. Como? E aí eu tô lá no cursinho, né, estudando para poder passar no vestibular, e eu passo no vestibular e na faculdade eu estudo, busco conhecimento, e depois da faculdade eu quero fazer uma pós-graduação, né, gente? Depois eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, Isso não termina. Já viram? Com inconsciência, tudo é desmedido, né? Não há equilíbrio. E essa confusão mental. A gente vê lá, os grandes, os pequenininhos, aqueles cabeçudos ali, olha. Nossa Senhora. E aí cada um se move sem parar, cada um quer cumprir a sua própria vontade do pensamento, né? E a minha vontade? Onde está a minha vontade? Quem sou eu? Porque eu não sou esse monte de pensamento. Existe também uma classe de pensamentos que está presente em todas as mentes, mas às vezes nem tem chance de se manifestar, abafada por esse turbilhão aí, ó. São os pensamentos de aspiração divina, de essência muito mais elevada que as desses outros. E é o querer conhecer, aproximar-se de Deus, o querer evoluir enquanto ser humano, né? Ser melhor, ser mais humano, e o querer servir à humanidade. Todos temos essa aspiração divina, todos nós. Ela é uma sementinha na mente ligada ao coração. O que o coração quer? O coração quer o bem, a verdade, o amor, não é? Mas aí vem a mente e intercepta esse anelo do coração com essa bagunça de pensamentos. Nós vivemos todos sob o domínio dos pensamentos na nossa mente. Eles estão ali o tempo todo sem que nós nos demos conta disso, porque não pensamos nisso, não somos conscientes desse movimento. Mas estão todos ali, falando ao mesmo tempo, dando comandos contraditórios. Isso é algo muito sério, porque nós não nos separamos da nossa mente, lembram? Na verdade, nós vivemos na nossa mente. Essa que é a verdade, porque de lá parte tudo que a gente faz, tudo que a gente fala. Ali se gera tudo. Só que a grande maioria de nós não conhece esse lugar, os habitantes dali. Estamos muitas vezes como hóspedes secundários da nossa própria mente. Vocês percebem o quanto isso pode levar ao erro? Por que existe tanto erro no mundo? Então, os pensamentos são entidades autônomas e são agentes do bem ou do mal. É outro fragmento aí do nosso conceito de bem e de mal. Esse foi o 5º fragmento. Eu acho que o último. De um quebra-cabeça de mais ou menos 1 milhão de peças. Então, se eu tenho vontade de viver em um mundo melhor, e nós estamos cansados de saber, de ouvir falar que essa mudança começa dentro de nós mesmos, então por onde que a gente tem que começar?
por conhecer a própria mente, não é? Conhecer a própria mente, que é cheia de pensamentos, mas também é cheinha de possibilidades maravilhosas, maravilhosas. E isso é como aprender a tocar um instrumento. Tem uma professora ali de piano, não tem? Ninguém pega um instrumento que nunca viu, que não conhece e sai tocando como um expert, né? É preciso conhecer o instrumento, praticar, 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 até que a música começa a fluir da gente. Não é assim? Lindo! Tocar um instrumento é lindo demais. A harmonia da música, a harmonia das minhas palavras com as minhas ações é linda assim, do mesmo jeito. A harmonia dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. A harmonia da minha razão com a minha consciência. Isso faz sentido para vocês? Faz, né? Então, é hora de despertar para essa realidade interna. Quem ainda não despertou. E quem despertou, seguir adiante. É uma oportunidade de extinguir aos poucos essa ignorância a respeito de quem nós somos. Nada, eu penso, na vida é mais importante do que isso, né? Conhecer quem nós somos de verdade. E nenhum posicionamento político, defender ferrenhamente um lado ou outro, não vai me chamar de alienada não, gente. Essas coisas, eu entendo hoje, elas são um engano. Elas são instrumentos do mal para nos desunir, exatamente para isso. E nos fazer esquecer lá da aspiração divina. Nada é mais importante que esforçar-se para reconhecer sua verdadeira natureza, que não é só física, é espiritual também. E aprender como respeitar isso, o que fazer com isso, e também ajudar os demais nessa tarefa. O que somos em verdade é consciência. Consciência. O ser é a consciência. Então, se nessa última hora, por exemplo, vocês estiveram aqui sem prestar atenção, inconscientes do que estava acontecendo aqui, o tempo vai passar e vocês vão esquecer completamente o que houve aqui, não é? É como se vocês não estivessem aqui, não tivessem vindo aqui. É o não ser. O ser é a consciência. Nós precisamos buscar. O mais importante que podemos fazer nessa vida é aprender a despertar essa consciência. É ela que vai nos ajudando, porque tem lá dentro os conceitos, a identificar qual o caminho que é o certo, o que é o bem, o que é o mal. E não nos deixar enganar por essa confusão que está aí fora, né? Que é o mundo material. É uma confusão. Enquanto a realidade da mente for aquele formigueiro, a consciência está dormindo. Um berço esplêndido. Essa vida exclusivamente material, a vida do trabalho, da política, das preocupações econômicas, dos vícios, da vida alheia, essa não é a vida verdadeira. O formigueiro é um labirinto de contradições. Uma mente assim não é confiável. Como é que eu posso ter confiança em mim mesma? Cada hora eu vou atuar de uma forma diferente. O despertar da consciência, sim, permite ao ser humano começar a ser dono de sua mente, e não escravo dos pensamentos. E só assim ele vai resgatando a confiança em si mesmo. E pode viver em paz, mesmo que haja uma guerra lá fora. Quando todos tenham essa confiança em si mesmos, olha a importância disso. Terá sido criada uma nova sociedade humana, mais humana, a mais humana de todas, porque haverá respeito comum pelas ideias próprias e pelas alheias, porque cada um dos seres será sagrado para o outro ser e colaborará com ele para que haja paz e felicidade na Terra. Eu queria manifestar aqui que isso, para mim, não é, em absoluto, uma utopia. Não é mais uma utopia. Eu confio
no potencial de aperfeiçoamento do ser humano. Eu confio na bondade que há dentro de cada um de nós. Eu sei que ela existe. E eu confio porque eu confio nessa aspiração divina que todos têm. E eu tenho convicção que cada consciência, a seu tempo, vai despertar. Vai despertar. Porque é para isso que existe a vida. É para isso que nós estamos aqui, vivendo todos esses problemas, essas adversidades. Até que, enfim, nós estamos na era da evolução consciente. Está começando. Não percam o trem. É tempo de despertar. A vida é uma linda oportunidade de aprender também que a nossa origem é o amor e o nosso destino também. E foi muito bom tê-los aqui por perto. Eu recebi de volta uma energia muito grande. Mais uma vez, obrigada. Viu? Boa noite.